Meu nome é Gabriela Feola, eu sou estudante de jornalismo e eu estou no primeiro semestre agora e já estou desenvolvendo a pesquisa de iniciação científica. A minha pesquisa é sobre investigações da classificação indicativa e censura moral. A gente procura ver como que a classificação indicativa deixa de ser um instrumento de proteção à criança e ao adolescente e passa a ser um instrumento de moralizar a sociedade e principalmente as crianças que estão em formação. Essa pesquisa foi iniciada por outro estudante de jornalismo, que era o João Paulo Freire, e eu estou dando continuidade. A gente estuda o Manual de Classificação Indicativa e o Guia Prático de Classificação Indicativa, que é disponibilizado pelo Ministério da Justiça. Aí também a gente faz uma listagem dos filmes, com os dados das classificações indicativas que foram pretendidas pelo produtor e a classificação indicativa que foi dada pelo Ministério da Justiça, que é o responsável pela classificação final. O Ministério, ele fala que a classificação indicativa, ela não analisa só o conteúdo, só se tem droga, sexo ou violência. Ela procura analisar o contexto em que eles estão inseridos. Mas é justamente nessa análise do contexto que eles acabam instituindo uma censura moral, porque eles estabelecem atenuantes e agravantes. Então, por exemplo, se tem simplesmente uma cena de sexo entre um casal que se ama e tal, o filme pode receber uma classificação indicativa X. Agora, se esse casal for um casal formado fora, se esse casal for um casal que estabeleça uma relação extraconjugal, se tiver amantes e tal, a classificação indicativa aumenta. E isso é uma forma de censura moral, né? Porque você tá estabelecendo que aquilo é errado e por isso não deve ser visto. Também, quando tem cenas de violência sem punição, isso também aumenta a classificação indicativa. E nesse ponto a gente começa a questionar se esse tipo de censura moral não incentiva os filmes e as produtoras a realizarem filmes que representem uma sociedade idealizada, que não necessariamente corresponda com o real. Porque o fato da classificação indicativa aumentar a idade que as crianças e que os adolescentes vão ver o filme, ele acaba restringindo o público e, ao mesmo tempo, restringe a bilheteria e o número de pessoas que vão assistir o cinema. Como ele acaba restringindo o público, ele cria uma barreira financeira. E essa barreira financeira acaba incentivando os produtores e os distribuidores a fazerem filmes que tenham uma classificação indicativa menor para poder ser mais rentáveis. Como, por exemplo, no filme Capitães da Areia, que tem uma discrepância muito grande entre a classificação indicativa pretendida, que o filme era pretendido para 10 anos pelos produtores, e ele foi dado como para 16. Então, toda a gama de crianças e adolescentes foi cortada do filme. E o filme trata sobre crianças e adolescentes e a vida deles. Só que, como ele trata sobre crianças de rua que vivem da violência e do crime, simplesmente se diz inapropriado para que tais crianças assistam o filme. Só que a gente questiona até que ponto isso é válido e até que ponto isso protege, porque protege determinadas crianças de não ver o filme e, ao mesmo tempo, impede de retratar e de mostrar para essas crianças a realidade de tantas outras, porque essas tantas outras não estão sendo protegidas de viver na violência e no crime. A gente também analisou o método de classificação indicativa americano, que ele é um pouco mais ultrapassado, ou a gente pode dizer um pouco menos elaborado do que o método de classificação brasileiro, porque ele não analisa o contexto, ele analisa mais assim o conteúdo em si. Se um filme tem um palavrão, ele é classificado como para 13 anos, e se ele tiver mais de um palavrão, ele já vai ser para 17. E isso, ao invés de fazer com que os produtores coloquem menos palavrões, faz com que eles aceitem que o filme deles não vai ter uma classificação indicativa menor, de 13, e já que vai ter uma classificação de 17, então eles acabam colocando muitos palavrões, que é o que a gente vê. A gente usou muito na nossa investigação o livro do Foucault, que é A História da Sexualidade. E esse livro ele é um dos principais assim, que falam sobre a censura, porque ele vai analisando como a sexualidade foi proibida na época dele. E
isso se relaciona muito com a nossa pesquisa, porque ele mostra como que você proibindo certos assuntos, você chega a incitar com que esses assuntos venham à tona, pela proibição. E por que que esses assuntos são proibidos? E qual que é a lógica dessa proibição, dessa censura? E como que isso constitui uma produção de um discurso acerca desses assuntos? E assim, a conclusão que a gente chega é que a censura estabelecida nos filmes e todos os outros tipos de censura, elas acabam impedindo que certos assuntos venham à tona e que eles possam ser resolvidos, né? Impede que tabus sejam discutidos, como, por exemplo, a situação das crianças do filme Capitães da Areia, que é um problema da sociedade e que acaba sendo ocultado de tantas crianças que não vão poder ver. O núcleo ele é muito importante para que haja interligação entre as pesquisas, sabe? Sabendo da pesquisa das outras pessoas, a gente acaba tendo ideias de abordagens e de leituras a serem feitas, né? Indicações. O núcleo ele é muito importante porque a gente, convivendo com as pessoas de diferentes formações que fazem diferentes pesquisas, a gente acaba tendo novas ideias sobre o que abordar e também a gente acaba trocando informações de livros e de textos para a gente pesquisar. E assim, o núcleo ele é todo sobre a censura. Então, a gente tem uma ideia muito geral uma ideia bem abrangente do que foi a censura. As pessoas, às vezes, renegam que a classificação indicativa seja uma censura porque elas pensam muito na censura oficial, na censura que era instituída pelo governo, e aí falam, não, mas a classificação indicativa não proíbe nada. Ela não proíbe completamente, mas ela proíbe que certas idades e que certas pessoas vejam. E também as justificativas que o Ministério dá para classificação indicativa, quando ele atribui uma, como por exemplo, você não pode, essa cena, como por exemplo, esse filme vai ser para maior de 16 porque tem um relacionamento extraconjugal. Esse filme vai ser para maior de 16 porque tem violência e a pessoa que cometeu essa violência não foi punida no final. São justificativas que são muito parecidas com as justificativas dadas pelo governo na época da censura, quando eles cerceavam as peças que estão no Miroel, no arquivo Miroel, inclusive. E assim, aí a censura da classificação indicativa e a censura oficial acabam se tornando muito próximas. Elas se justificam pelos mesmos meios. Que a censura, ela acontece ainda hoje. As pessoas acabam tendo uma vontade de censura, assim, muitos pais, inclusive, desejam a classificação indicativa e a classificação indicativa ainda maior. Isso é uma coisa que está um pouco incutida nas pessoas. A censura oficial também acaba acontecendo algumas vezes e ela é sempre velada. É uma coisa que impede completamente o levantamento de certos assuntos e resoluções de conflitos e uma melhoria assim, da sociedade.